Eu sei, eu demorei muito pra trazer a opinião desse filme pra vocês, mas finalmente estamos aqui pra comentar um pouco sobre Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore. Já adianto pra vocês que até então foi o melhor filme da franquia pra mim, então senta aí que vai ter muita coisa pra falar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e este é o canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Com a premissa mais ousada, Animais Fantásticos 3 vem para tentar revolucionar a franquia, com um novo ator para o vilão Grindelwald e um roteiro modificado meio em cima da hora. O filme é lindo, os cenários são lindos, toda a fotografia e trilha sonora são dignos de filmes do mundo bruxo, mas ainda tem algumas ressalvas quanto à trilha sonora dessa vez, e vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Os efeitos ficaram também excelentes, muitas batalhas, muitos feitiços diferentes, uma velocidade de magia saindo de um lado para o outro. As cenas foram realmente incríveis. Houve também maior ênfase nos dramas e na vida do nosso querido diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, momentos da intimidade dele com o seu irmão e alguns pensamentos. Cenas realmente muito bonitas de se ver e muito comoventes. Mas agora saindo um pouco do geral e pontuando um pouco mais sobre o filme, eu ainda continuo com a minha ideia que a J.K. Rowling não sabe fazer roteiro. E é isso, deixa ela lá escrever nos livros, sabe? Coloca pra criar um universo novo, uma nova história, um novo livro. E depois os roteiristas fazem o trabalho de adaptação. Além disso, também não gosto do diretor. É o mesmo diretor que fez os 3 últimos filmes da saga principal e dos 2 primeiros filmes desse spin-off. Seja pelo David Yates ou pelos roteiristas que ele escolhe, parece que há uma falta de percepção quanto às cenas que realmente merecem aparecer e as cenas que são irrelevantes. Momentos que realmente precisariam de um tempo maior e momentos que nem precisariam estar ali. E isso, infelizmente, compromete toda a narrativa. Principalmente por ser uma história que ou não tem muito o que falar, ou realmente estão enrolando para caber em 5 filmes e faturar horrores. Eu pontuo muito isso e comento aqui de novo com vocês, porque muitas das minhas críticas são puramente por má organização de roteiro, falta de noção na hora de priorizar os fatos e muita enrolação desnecessária. Como, por exemplo, as pouquíssimas falas da Maria Fernanda Cândido, a ministra de magia do Brasil e o maior nome nas eleições para líder do mundo bruxo. Não estou querendo puxar o saco para nós brasileiros termos mais aparições nas telonas e mais falas. Estou simplesmente criticando a irrelevância dela no filme num papel tão importante para a saga. É o típico papel que poderia ser qualquer outra pessoa e não necessariamente ela. Por que votaram por ela estar ali? Por que ela é tão importante? Quais são as características da personalidade dela que cativaram as pessoas? Qual o diferencial dela dentre tantos outros ministros que poderiam também estar concorrendo ao cargo? Eu achei que a personagem ficou muito jogada, simplesmente pelo peso que ela representava, principalmente pelo fato de que esse terceiro filme estava listado para se passar no Brasil e que por escolha de cenários e etc, acabaram optando por outras regiões da Europa e da Ásia como o Butão. Não criticando, as escolhas das locações foram excelentes, mas aí que ficou em aberto a personagem brasileira que poderia ter sim tido mais destaque. Outro papel que eu também achei super jogado nesse filme foi o Jacob. Ele é um excelente personagem desde quando ele trocou a maleta com o Newt no primeiro filme e conheceu o mundo bruxo, com culturas e tradições bem diferentes das dele e com possibilidades que para ele até então eram impossíveis. No meio disso tudo, ele acaba se apaixonando por uma bruxa e que esse amor até então é proibido. Gosto bastante da evolução que ele teve, foram bons momentos de alívio cômico, mas sinto que ele é bem irrelevante na história. O que ele faz, qualquer outro no filme conseguiria fazer. A presença dele é bem não explicativa. Eu amo o Jacob, adoro os momentos que ele aparece, mas sinto que ele é um personagem meio jogado no meio de tudo. Na verdade, esse filme deixou bem claro que estão todos os personagens meio jogados, tudo meio bagunçado, e que a única certeza que temos é quem é o vilão. O resto é tudo coadjuvante. Isso é muito causado também pela estranheza do protagonista. A cada filme que passa, perdemos o protagonismo do Newt, principalmente pelo fato de que já sabemos desde o início que a batalha final vai ser entre o Dumbledore e o Grindelwald. O Newt não faz parte disso. Ele só segue as ordens do seu professor. Já estava claro em Os Crimes de Grindelwald e ficou ainda mais claro nesse terceiro filme. Então, além de
termos um protagonista cada vez menos importante e mais coadjuvante, o protagonista então que deveria se posicionar e assumir o cargo, fica também de coadjuvante, tornando todos os personagens meio confusos. E não é uma crítica ao Jude Law. Inclusive, esse é um dos motivos de assistir essa saga fielmente nos cinemas toda vez que lança. A atuação dele está impecável. O jeito que ele anda, a forma que ele fala, as expressões, os sentimentos, tudo que ele faz consegue transmitir perfeitamente o nosso querido diretor. Claro, numa fase mais jovem da vida dele. Eu consigo ver o Dumbledore. Não tenho o que dizer, com a maior presença dele nesse terceiro filme, eu consegui realmente me apaixonar por esse personagem novamente. É meu personagem favorito, até então era o Newt, mas como eles não estão desenvolvendo muito bem o Newt, acabou que agora o Dumbledore é o meu personagem favorito. Todo mundo evoluiu um pouquinho, e ele continua igual, só que um pouco mais apagado. Isso enfraquece demais o personagem, não valoriza o quanto ele merecia, e justamente por causa de falhas no roteiro, e na forma que encaixaram as coisas, temos essa situação meio esquisita de coadjuvante, que na verdade é protagonista, mas que não foi titulado como protagonista, porque o filme recebe também o título e a ênfase no protagonista oficial, mas que na verdade ele é o coadjuvante de toda a história. Não seria muito mais fácil ter estruturado tudo para apresentar o Dumbledore como o real protagonista dessa saga e tudo que envolve? Eu amo Newt, mas a cada filme vou percebendo que mesmo ele não sendo substituível por causa do contato dele com os animais, a franquia poderia ter sido muito mais rica se abordasse apenas e somente apenas sobre a vida de Alvo Dumbledore. O Hagrid, por exemplo, é importante em vários momentos e todos amamos ele, e isso não faz dele menos importante e muito menos digno de ser um protagonista. Era isso que deveria ter acontecido. Mas enfim, não vou me alongar muito quanto ao roteiro, pois acho que já entenderam minhas críticas. Depois de mais de 4 anos de espera, poderiam ter feito algo muito melhor. Mas eu amei o filme em todo caso. Quanto ao novo ator do Grindelwald, eu realmente não sei o que dizer. Eu gostei da nova caracterização, a atuação é boa, mas sei lá, acho que eu esperava um pouquinho mais de tensão nas cenas dele. Mikkelsen fez excelentes cenas contracenando com o Jude Law. Em vários momentos senti nitidamente o conflito entre os dois e a frustração de Dumbledore. Mas lá no fundo eu gostava muito do Johnny Depp, apesar de realmente parecer que ele estava ali no time errado. Achei também que foi mais intensa a interpretação dele. Mas como já havíamos conversado, são atores diferentes com propostas diferentes. Então basicamente eu gostei muito da caracterização de Mikkelsen, mas eu acho que a intensidade do personagem de Johnny Depp era melhor. Mas isso não tornou o filme fraco e nem pior. A substituição desnecessária foi excelente em todo caso. Gostei muito da evolução que o Credence teve, foi muito boa, e também da história dele. Além disso, foi bom que seguraram pelo menos esse segredo até o final do filme, porque todos os outros foram jogados na nossa cara logo na primeira cena. Mas aí você me pergunta, como assim? Os segredos que foram jogados na nossa cara todo mundo já sabia. Não era segredo. Mas na verdade era sim. Justamente porque nunca havíamos visto o Dumbledore falar abertamente sobre eles. Ele sempre foi muito reservado, então por que jogariam isso na nossa cara assim tão facilmente? Poderiam sim ter segurado um pouco mais, mesmo sendo coisas que a gente já sabia. Não precisava ter sido nas primeiras cenas. Agora, sobre a trilha sonora que eu comentei anteriormente, era muito boa, mas pra que trazer músicas da saga principal? Só porque as cenas se passavam em Hogwarts? Eu ouvi pelo menos 3 melodias de Harry Potter nesse filme. É nostálgico, é fanservice, mas como a própria introdução do filme mostra, não é filme do Harry Potter. É uma saga nova, uma história nova, que merece novas melodias e que não precisava trazer as melodias antigas de volta. Mas aí você me fala, mas em Star Wars eles mantiveram a trilha sonora original, por que não em Animais Fantásticos? E eu te respondo que sim, aconteceu isso na saga principal, porque ela era a continuação da saga, entendeu? Ou antes ou depois ela era a continuação de alguma forma. Agora Animais Fantásticos não. É uma história completamente separada, isolada. Ela emenda ali com a Primeira Guerra Bruxa, mas não tem nenhuma contextualização com a nossa saga do Harry Potter. É uma história realmente à parte, é realmente um spin-off. Tanto que nas séries de Star Wars, a trilha sonora é diferente, porque são realmente spin-offs. São histórias diferentes do mesmo universo, mas que não contam a mesma história, e que merecem melodias exclusivas. Mas enfim, como a gente já sabe, a trilha sonora de Harry Potter é boa, então a trilha foi muito boa, mas eu esperava novas melodias, e isso a gente não teve. O que eu acho uma pena. Mas assim, de longe, esse foi o melhor filme da saga. Mais bem roteiro,
roteirizado, mais completo, mesmo eu não tendo gostado desse roteiro. Mas apesar disso, em um mundo onde temos Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Vingadores Ultimato, o Mundo Bruxo merecia melhor representação nas telonas. Foram 4 anos de produção, várias adaptações no roteiro, para entregar algo meio confuso. Mas mesmo com muitas críticas negativas, eu amei o filme. Amei de coração. E pelo menos mantive a vontade de continuar acompanhando essa história. As cenas de ações ficaram excelentes, bem equilibradas, muito bem feitas, com feitiços muito diferentes e inusitados. Surpreendeu bastante, e como eu já havia comentado, o Brasil teria uma participação maior. Mas como mudaram o roteiro e tal, a gente já esperava uma menor participação. Mas senti falta de uma profundidade maior na personagem da Vicência Santos e no mundo bruxo do Brasil. Em todo caso, podemos entender a mudança de localização. O clima e o estilo do Brasil não transmitiriam tão bem, talvez, a densidade desse filme. Gostei de ter sido feito assim. O botão ali naquela situação encaixou super bem, apesar da pena de não termos visto a nossa terrinha ali nas telonas do mundo bruxo. Bom, o vídeo já ficou longo demais, mas eu precisava pontuar todos esses detalhes com vocês. Eu estou muito ansiosa para a continuação dessa saga e espero produções tão lindas quanto essa foi. Se você assistiu até aqui, significa que você, assim como eu, também é apaixonado por esse mundo bruxo. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme, que eu quero muito saber. E ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais, que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha, de segunda a quinta às 8 horas da noite. Não perca os horários. E se gostou, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!